Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Quarentena, uma produção dos alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães, feito diretamente da Casa dos Alunos. Completamos um mês inteiro de quarentena e na edição de hoje vamos mostrar como a população está se virando para se manter livre desse vírus e como distrair os pequenos de forma lúdica e educativa. Que comecem os trabalhos, o Jornal da Quarentena está no ar. Em tempo de pandemia, o cuidado com a higienização é muito importante e os condomínios estão tendo que se adaptar à nova rotina. Seguindo as orientações das autoridades, grande parte da população está em casa, cumprindo o isolamento social. E uma parcela considerável dela mora em condomínios com vários apartamentos e famílias. Nas áreas comuns, é preciso manter os mesmos cuidados que em casa, como a higienização das mãos antes e depois de tocar em lugares onde todos podem encostar. Entre eles, corrimãos, botões, puxadores de portas, lixeiras. Mas não são só os vizinhos que precisam desses cuidados. Porteiros, vigias, entregadores e outros trabalhadores também. A proteção contra o contágio do novo vírus acrescentou novas rotinas para esses profissionais. Quando eu vou iniciar meu trabalho, eu higienizo a mesa, telefone, cadeira, o ambiente do meu trabalho, passo um pano, um álcool, água sanitária. O Barbosa, que é porteiro, também teve que adotar novos hábitos. Passar álcool na mão, álcool gel, lavar a mão com sabão ou com detergente. Muitas vezes não associamos, mas fazendo compras ou passeando com os pets, estamos sujeitos à contaminação da mesma forma que os que estão trabalhando. Aqui vai entrando, a gente pede para colocar gel na mão e vai saindo também, a gente dá um gel para passar na mão, ou seja morador, ou seja entregador de kits, ou seja entregador de farmácia. E é isso mesmo. Para que a curva de contágio se pareça mais com uma lombada apenas, todos precisamos fazer a nossa parte. Aí na vinda do meu trabalho, eu pegava ônibus, eu andava com álcool na bolsa, sentava no ônibus, álcool, saía, passava álcool, chegava no trabalho, álcool. Lá. Agora eu continuo fazendo, só que agora eu estou descendo de carro próprio. Como vocês estão passando o tempo com a criançada neste distanciamento social? Vocês sabiam que existe contadoras de histórias infantis fazendo lives, principalmente no Instagram? Olá, meu nome é Camila Genaro, eu sou contadora de histórias. Pois é, eu conto histórias há 22 anos. Há muito tempo atrás, quando eu era pequena, eu escutava muitas histórias. Então eu costumo dizer que antes de ser contadora de histórias, eu era uma escutadora de histórias. E eu comecei a levar essas histórias como ferramenta de aprendizagem para a sala de aula, porque eu era professora. Só que a sala de aula ficou pequena. E aí, então, eu saí dos muros das escolas para contar história em outros lugares, em outros ambientes. Camila, então entrou para o mundo das redes sociais e por lá começou a contar suas histórias. Eu gosto da sensação do ao vivo. E aí, então, eu comecei a contar histórias no Facebook uma vez por semana, que eu chamava de Terças de Histórias. Aí veio, então, a minha última apresentação presencial antes do isolamento social, antes da gente entrar em quarentena. E foi no dia 15 de março essa última apresentação e eu saí de lá com o coração vazio, sabe? Porque a apresentação já estava vazia, aquele silêncio quase ensurdecedor. E eu saí de lá com uma sensação estranha do que poderia vir pela frente. Hoje, no período de isolamento social, ela continua ao vivo todos os dias no Facebook e no Instagram. Somente nessa última plataforma, ela conquistou 46,5 mil seguidores, que acompanham a contação de histórias todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde. Esse daqui é o meu barco.
o barco de onde eu carrego as histórias que eu conheci no mundo todinho. Só que só entra no meu barco aquelas histórias que eu gosto muito, 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 muito. A gente precisa estar isolado sim nesse momento, mas a gente não precisa estar sozinho. E as histórias, elas são curativas muitas vezes, elas falam através das mensagens, elas conversam com as pessoas através das suas mensagens, elas dizem verdades sem precisar dizer, elas curam medos sem precisar de remédio, enfim. E eu acho que esse que está sendo o grande feedback, sabe, das famílias, dos pais, das mães dessas crianças que estão nos acompanhando. São mensagens de muito agradecimento, assim, agradecimento por a gente estar proporcionando momentos de luz, momentos de alegria para essas crianças. Camila faz parte de um movimento informal que reúne contadores de diferentes estados e cidades do país. Isolados em casa por causa da quarentena imposta pelo novo coronavírus, eles conseguem se conectar a milhares de famílias ao mesmo tempo e ao vivo pela internet. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante. Foi pensando justamente nas crianças que ficariam em casa e sem escola que Jaqueline Brum teve a ideia de começar as lives da contação. Além de escritora e contadora de histórias, eu também sou professora. Então, por conta do novo coronavírus, toda essa questão da pandemia, nós recebemos a notícia que as aulas seriam suspensas. Então eu resolvi contar um pouquinho de histórias, levar esse universo lúdico, o mundo da imaginação, para casa das crianças. Todos os dias, às 5 da tarde, Jaqueline conta histórias ao vivo, que também podem ser acompanhadas pelo Facebook ou no Instagram. Nesse momento da quarentena, nós precisamos ficar isolados, cada um nas suas casas. E eu sei o quanto é difícil, eu sou mãe, ficar com as crianças dentro de casa. Então a ideia foi exatamente oferecer algo que pudesse entretê-las com qualidade e levar mais uma opção, né? Eu sempre falo nas histórias que as crianças em casa elas podem pintar, pular corda, fazer as atividades da escola. O que tem que viralizar são as boas práticas, são as boas histórias e não a doença. Cada um fazendo a sua parte. Nesse momento, a gente faz com que a gente se abrace mais cedo. Ainda falando para as crianças, em 18 de abril se comemora o Dia do Livro Infantil. Mais um motivo para fazermos os pimpolhos se aventurarem nas asas da literatura. Agora cá entre nós, alguém sabe por qual motivo se celebra essa data? No dia 18 de abril, nasceu José Bento Monteiro Lobato, em 1882, na cidade de Taubaté. Homem de grande diversidade e talento, foi considerado gênio e pioneiro da literatura infanto-juvenil. A pedido do avô, o Visconde Tremembé se formou em advocacia. Contudo, a sua vocação era mesmo as artes, pintura, fotografia e o mundo das letras. Em dezembro de 1896, Lobato se muda para o Rio de Janeiro e continua a carreira de escritor, criando o tão famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, que marcou a infância de muitas gerações, trazendo o rico universo do folclore, da cultura popular e, claro, muita fantasia. Publicou Caçadas de Pedrinho, O Pica-Pau Amarelo e Os Trabalhos de Hércules. Esse último, composto por 39 histórias, vendeu quase 1 milhão de exemplares. O escritor morreu em 1848, aos 66 anos. Com livros traduzidos em diversos idiomas como francês, italiano, inglês, alemão, espanhol, japonês e árabe, a obra de Monteiro Lobato entrou em domínio público em 1º de janeiro de 2019. Isso porque a proteção dos direitos é válida por 70 anos após a morte do autor e termina a partir do 1º dia do ano seguinte. Desde então, vários clássicos têm sido revisitados e relançados ao público. O Jornal da Quarentena traz de volta a coluna Invasão, já tradicional nos programas de jornalismo na Faculdade Pinheiro Guimarães, na TV Universitária. Hoje, vamos lembrar dos 50 anos da separação
de uma das bandas de rock de maior sucesso da história. O sonho acabou. Foi dessa forma que a indústria fonográfica e a imprensa de 1970 divulgaram sobre o fim dos Beatles. Por mais que essa fosse uma notícia de certo modo esperada, admitir o término de um dos maiores fenômenos da música mundial era o mesmo que anunciar uma sentença de morte nas manchetes dos conhecidos tabloides ingleses. No dia 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciou publicamente que estava saindo dos Beatles. Uma semana depois de deixar o grupo, o músico lançou o primeiro álbum solo titulado McCartney, acabando de vez com as chances dos rapazes de Liverpool de se unirem novamente. O clima entre eles já estava bem pesado. Em setembro de 1969, John Lennon teria saído furioso de uma reunião, esbravejando que sairia do grupo ao saber dos planos de carreira solo de McCartney, que, por sua vez, não era a favor do gerenciamento do novo empresário Alan Klein. Mesmo assim, o fim só se deu depois de 6 meses de silêncio e especulações. Nem parece que estamos falando da mesma banda que arrastava uma multidão de fãs histéricas formadas desde o primeiro sucesso Love Me Do, no movimento batizado como Beatlemania. A revolução dos Beatles não foi só musical, mas também visual, sendo os primeiros a fazer videoclipes, e clássicos como Help, Hey Jude e Yesterday ajudaram o quarteto a conquistar públicos de várias gerações. Como falar sobre o fim de um grupo que, mesmo depois dos 8 anos de carreira, ultrapassou a marca dos 600 milhões de discos vendidos no mundo todo? Ao longo do tempo, a banda britânica conseguiu se manter entre as mais tocadas no mundo. Só para se ter uma ideia, graças ao filme Yesterday, lançado no ano passado, os Beatles chegaram ao top 10 da Billboard, tendo um dos álbuns mais tocados numa mesma semana em 2019. Passados 50 anos, a perpétua paixão dos amantes da música pelos Beatles prova que o sonho ainda não acabou. Quer assistir aos programas anteriores? Então acesse o canal da Faculdade Pinheiro Guimarães lá no YouTube para assistir essa e outras produções dos alunos de jornalismo. Fiquem em paz. Se puder, cada um em sua casa. Até a próxima!